Bom, vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto bem complexo e, olha, cheio de contradições. A relação do Novo Testamento com a escravidão. É um tema que, sério, gera debate há séculos. E para começar, a gente parte logo deste versículo que é super poderoso. É uma frase do apóstolo Paulo que parece revolucionária, né? Soava como algo que poderia virar de cabeça para baixo toda a hierarquia social daquela época. E aqui já começa o nosso dilema central. Essa passagem tão famosa era, de fato, uma sementinha do movimento abolicionista? Ou era, na verdade, algo que servia para justificar as coisas como elas já eram? É essa a questão que a gente vai tentar desvendar. Ok, para entender isso, vamos primeiro olhar para a base, para a ideia principal que a gente encontra nas cartas do Novo Testamento. O ponto que muitos teólogos levantam é o seguinte: para o cristianismo lá do comecinho, as diferenças sociais aqui na Terra, sabe, se a pessoa era rica, livre, qual o status dela, tudo isso ficava em segundo plano. O que realmente contava era uma identidade espiritual totalmente nova que era igual para todo mundo. E o mais fascinante disso tudo é o quão radical essa ideia de igualdade espiritual parecia ser naquele tempo. Não importava de onde a pessoa vinha, qual era a sua posição na sociedade, a promessa espiritual era a mesmíssima para todos. Só que essa ideia de igualdade no espírito acaba levantando uma questão que é assim inevitável e que está bem no centro dos debates hoje em dia. É aqui que a coisa esquenta. Se todos são espiritualmente iguais, por que não existe uma ordem clara, direta, preto no branco, no Novo Testamento, dizendo para abolir a escravidão? Uma prática que, vamos lembrar, era totalmente normal naquela sociedade. E olha que interessante, a ideia de abolição não era algo de outro mundo na época, não. Outros grupos, como os essênios, já criticavam abertamente a escravidão. Isso, para alguns, torna o silêncio do Novo Testamento ainda mais gritante. Então, no fim das contas, tudo volta para como a gente interpreta essas passagens-chave, especialmente aquela lá do começo. Basicamente, o que a gente tem são duas leituras que vão em direções completamente opostas. Uma diz que Paulo estava plantando a semente da abolição. A outra argumenta que não, que ele estava falando só de espírito, de salvação, sem intenção nenhuma de mexer na estrutura social aqui na Terra. E para a gente se aprofundar, tem que olhar para o idioma original. A palavra grega doulos é central aqui. Ela não significa só servo. A tradução mais direta é escravo. E ela aparece mais de 120 vezes. Muitas delas usadas pelos próprios apóstolos para falar de si mesmos, quase como um título de honra, sabe? A leitura mais crítica, então, é que a mensagem de Paulo era bem clara. As hierarquias sociais, incluindo a escravidão, podiam continuar do jeito que estavam. A transformação era interna, espiritual, e não significava que a vida real da pessoa escravizada precisava mudar. Isso tudo nos joga num debate ainda maior sobre qual era o propósito de verdade do ministério de Jesus. Então, a pergunta fica maior. A missão de Jesus era só sobre o outro mundo? Ou era também para transformar este mundo aqui? De um lado tem a visão de que ele não era um reformador social. Do outro, a visão de que seus ensinamentos por si só já eram uma bomba relógio para a ordem social da época. E aqui tem um argumento bem direto. Se a mensagem de Jesus não tivesse nenhuma consequência aqui no mundo real, se não fosse vista como uma ameaça à ordem estabelecida, por que as autoridades romanas se dariam ao trabalho de crucificá-lo? Faz sentido, né? E aquela regra de ouro, ame o seu próximo. Muita gente argumenta que, se levada a sério, ela deveria levar à abolição. O grande problema é que os textos do Novo Testamento nunca, em nenhum momento, fazem essa conexão de forma explícita. Isso acontece porque, naquele contexto, amor não significava o mesmo que igualdade social. O amor podia muito bem existir dentro de uma hierarquia. Por exemplo, maridos deviam amar suas esposas, mas elas deviam ser submissas. O próprio Paulo se chama de escravo de um Deus que ama a humanidade. Ou seja, para eles, amor e submissão não eram coisas que se excluíam. No final das contas, o que sobra é uma tensão profunda e que nunca foi resolvida no centro desses textos. Uma dualidade que foi ecoando ao longo da história. Pensa na própria linguagem do cristianismo. O conceito central é a redenção, que literalmente significa ser comprado de volta para a liberdade. É uma metáfora de libertação. Ao mesmo tempo, a maior honra para os apóstolos era se chamarem de doulos, ou seja, de escravo de Cristo. Então a gente tem a liberdade como ideal máximo e a servidão como vocação máxima. É uma baita contradição. E essa contradição não ficou só na teoria, não. Ela teve um impacto real, um impacto gigantesco na história.
Os mesmos versículos que inspiraram abolicionistas a lutar pela liberdade foram usados por senhores de escravos para justificar séculos de uma opressão terrível. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final que vai muito além só desse assunto. Como é que a gente lida hoje com textos tão antigos que misturam ideais que parecem revolucionários com o que, para os nossos olhos, são falhas morais gigantescas? Fica aí a reflexão.